aqui nós vemos que nesta palavra, Tiago ele é bem prático, né? Desde o começo nós aprendemos que Tiago ele era meio irmão de Jesus, né? Os irmãos estão lembrados aí que nós aprendemos? Ele era meio irmão de Jesus e ele veio realmente a ter um encontro com Jesus quando o próprio Jesus apareceu para ele no corpo glorificado. Porque todos os irmãos de Jesus, o nome que menciona na Bíblia é Tiago, José, Simão e Judas. É os nomes que são mencionados na Bíblia, são esses 4 aí. Mas tinha outras irmãs também. E aqui nós vendo aqui, quando Jesus ele ainda estava no seu ministério durante os 3 anos, os próprios irmãos de Jesus tinham momento que eles duvidavam da divindade de Jesus Cristo. Agora, é compreensível, irmão, essa dúvida, por quê? Já pensou, irmão, eu tenho 5 irmãos. Estou até feliz porque eu consegui achar uma foto da minha mãe, muito antiga, que é a única foto que tem, que eu consegui restaurar, era foto de monóculo. Está lá a minha imagem, bem pequenininha lá. E eu estava olhando lá, meus 5 irmãos. Se eu chegasse numa certa idade e falasse que eu era o salvador do universo, a minha irmã Eunice ia dizer, tu é doido, menino? Está entendendo? Meu irmão Eziel ia dizer, oxi, tá maluco, cara? Tu é o salvador da humanidade? Então não era fácil, irmãos, até para a própria família de Jesus, aceitar Jesus como salvador, por causa da intimidade que eles tinham como família. Então aquela intimidade que tinha fazia que eles até duvidassem, a ponto de Jesus estava um momento até cansado, irmão, porque ele era divino, porque ele era filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, mas ele era carne também. Ele era Deus e ele era homem. Havia momento que Jesus estava cansado. Ele estava assim, até, vamos dizer assim, um pouco estressado por causa do cansaço de tantos lugares que ele passou pregando, tantos lugares que ele passou anunciando o evangelho, expulsando o demônio. Jesus expulsou o demônio e foi chamado de demônio. Pensa na situação. Mas ele prosseguiu. Quiseram então Tiago, José, Simão, Judas pregar Jesus e prender dentro de casa, que pega esse homem, senão vão terminar matando ele. Irmão. Mas Jesus ele tinha o seu propósito, não somente de vir morrer pela humanidade, mas antes de Jesus, irmã Maria de Jesus, antes de Jesus, irmã Maria de Jesus, ele morrer, primeiramente ele veio mostrar que também nós temos que trabalhar, tem que haver obra. O maior exemplo de fé com obras que Tiago pegou foi do seu próprio irmão Jesus, que ele mostrou que tem que ter conhecimento da Bíblia. Sim, ele venceu Satanás com o quê? Irmão João Paulo, com a palavra de Deus. Ele também venceu as heresias que tentaram levantar a afronta contra o próprio Filho de Deus com a palavra. Mas a sabedoria dele era algo divino, porque ele era o próprio Deus encarnado. Há aqueles que questionam que não, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, estava numa condição humana, mas nos deixou, irmã Ana, um grande exemplo que o ser humano é capaz de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra com a capacidade que Deus nos dá. Quando ele fala que ele capacita os escolhidos, alguém entende e pode me explicar o significado de Deus capacitar aquele que ele escolhe? Ele capacita aqueles que se esforçam em aprender, dando a coragem de pregar, dando a coragem de expulsar demônios como o próprio Jesus nos deixou, de orar pelo enfermo e ele ser curado, porque a cura vem dele, é ele que cura. É no nome dele que iremos fazer milagres dentro dessa congregação. Irmãos, igreja tem que ter milagre. Igreja tem que ter pessoas aceitando Jesus. Igreja também tem que ter, principalmente que Tiago, ele entra dentro dessa palavra aqui, no capítulo 2, do 14 até o 26, ele diz que a fé sem obra, sem as obras, ela é o quê? Morta. Então, meus amados irmãos e queridos, vamos trabalhar para o Senhor, vamos levar também para aquele que está com fome
um pão. Aquele que está com frio, levar o cobertor. Você sabe por que Tiago falou isso? Pelo ano que foi de 46 a 49 depois de Cristo. No período em que ainda, irmã Dara, a igreja ainda estava nas 12 tribos de Israel, ainda estava ali por dentro ainda. E por isso que quando ele escreve, ele fala bem claro lá no capítulo 1, dizendo que esta carta é para os irmãos das 12, para aqueles que estão nas 12 tribos. O evangelho ainda estava ali por aquelas regiões. Depois, a partir de então, da morte de Estevão, que foi apedrejado ali, mas já foi apedrejado cheio da unção de Deus, porque quando ele foi levado, ele já tinha visto a glória de Deus. E através disso, muitos irmãos que ficaram com medo também de sofrer a mesma consequência de Estevão, foi que através da morte dele, que houve ali a separação, o espalhamento de obreiros, de pregadores por todos os lugares, e aonde eles chegavam, eles não sabiam fazer outra coisa, os irmãos, se não era o quê, irmão Paulo? Pregar a palavra. Por onde eles chegavam, eles anunciavam o evangelho. E assim esse evangelho foi para muitos lugares, até chegar na Europa, até chegar na própria Roma. E Tiago, ele teve esse zelo muito grande, olhando e lembrando das coisas que o seu próprio irmão Jesus fez, porque se você for olhar bem, Tiago parece muito com Jesus. Jesus, ele pregava tudo que você lendo aqui, essa carta de Tiago, que é uma carta muito prática e boa de se entender, ele não tem rodeio. Você vê que a mentalidade de Tiago é muito parecida com a mentalidade do seu irmão Jesus, não é isso? Porque a preocupação de Jesus, irmão João Paulo, era mais com a salvação das almas, era que a alma da pessoa fosse salva. A preocupação de Jesus é que as pessoas elas viessem se converter dos seus maus caminhos, largar a sua vida pecaminosa e viver uma nova vida com Ele, aceitando Ele como um único Senhor e Salvador de suas vidas. Essa era a preocupação de Jesus.